Olá, turma. Aqui é o professor Lucas Machado, do Instituto Federal do Ceará, do campus de Tianguá. E agora vamos dar continuidade aos nossos estudos da disciplina de Cálculo 2, tá? Então, aqui a gente tem algumas regras de condutas. Então, elas também estão disponíveis na nossa sala do Classroom. E para você ler agora, você pode dar um pause aí no vídeo e ler com mais calma, e também pode olhar depois lá no Classroom, como eu já tinha dito, ok? Então, aqui é a nossa aula de cálculo 2 e o nosso assunto dessa aula, a gente vai ver um pouco sobre volumes, tá bem? Então, dando início, então, volumes, né? A priori, a gente sabe calcular volumes de alguns elementos mais simples, que são os que a gente chama de cilindro, ok? Então, nesse tipo de figura, a gente tem uma base, tá? A gente tem uma certa base, ok? E aí, essa base é meio que, entre aspas, levantada, né? Ou seja, ela é só levantada. E a gente tem uma figura desse tipo, certo? Ou seja, a gente tem aqui embaixo o que a gente chama de base inferior, aqui em cima é o que a gente tem de base superior, e para a gente calcular o volume, né? Para a gente calcular o volume desse objeto, né? A gente sabendo a área da base, né? A gente sabendo a área aqui da base, ok? Que, né, irá se repetir aqui em cima, ok? Que vai se repetir aqui em cima. Então, o que a gente faz, né? Se essa área aqui tem uma área chamada um valor A, essa área da base tem um valor A, então basta, e esse objeto tem uma altura H, então esse volume, né, é a área da base vezes a altura, ok? Então isso é o que está se repetindo aqui, ó, ok? Você tinha aqui uma figura, você tinha uma base 1, que é a base inferior, base 2, que é a base superior, ou seja, é a mesma base, tá? Então, ela é meio que levantada, tá? Ela tem essa característica, os cilindros vão ter essas características, e aí é dado o volume, né? É dado por A, que é a área da base, vezes a altura, ok? H, que é a altura. Em alguns casos particulares, a gente sabe determinar a área da base, ok? Então, nesse exemplo aqui, ó, a gente tem um cilindro circular, ok? Então, aqui na base, ó, o que a gente tem é um círculo de raio R, tá? Então, nesse caso, a área, né, a área da base, a gente sabe que é πr ao quadrado. Então, quando a gente vai calcular o volume, ó, quando eu calculo o volume, é πr ao quadrado, que é a base, vezes a altura, tá? E o caso mais simples, né, é quando a gente tem uma caixa retangular, né? E aí o volume é quem? É comprimento vezes largura vezes altura. Esse comprimento vezes a largura é justamente a nossa área, né? É a nossa área da base, né? Que é L vezes W, que é justamente a área, né? Que é a área desse retângulo, tá? E a área do retângulo, multiplicar, é o produto dos valores, né? Das suas arestas aí laterais. Então, bem, é isso. E então, o que esses são os cilindros, digamos, os mais simples, né? Os volumes mais simples que a gente consegue calcular são dos cilindros, tá? E aí a gente vai utilizar o cálculo, né, para a gente ver de objetos um pouco mais gerais, tá? Como que a gente faria isso para objetos mais gerais? Então, é o que a gente vai tentar fazer aqui, ok? Então, vamos considerar que você tem, nessa figura aqui, você tem
esse objeto, tá? Aqui que está destacado em azul. E aí, o que é que você faz? Você vai passar por ele esse plano, tá? Esse plano aqui, ó, transversal, tá? Fazendo um corte, ok? Você vai fazer um corte no seu objeto, tá? No seu sólido, ok? Então, quando você faz um corte, a interseção do seu sólido com o seu plano, que é esse plano PX, por que PX, né? Porque você está fazendo um corte bem aqui no valor X, tá? Então, tudo está indexado com X, tudo está dependendo de X. Então, você teria essa área que está destacada aí em vermelho, tá? E aí, a área dessa área que está destacado é o que a gente está dizendo que é AX, tá? Isso daqui é a área da seção, certo? Da secção de S no ponto X, ok? Isso é a de X, é a área da secção de S no ponto X, ok? Então, se a gente pegasse outro ponto aqui, né? Se a gente pegasse outro ponto, digamos que aqui fosse o Y, né? E a gente passasse esse plano, ok? Se a gente passasse esse plano, cortando aqui, então nesse ponto a gente teria, né? A secção lá atrás, digamos, seria essa, tá? Então aí, ó, aqui a área, né? A área que a gente encontrar seria essa daqui, tá? Então essa daqui seria o nosso AY, tá? Então cada secção que você faz, você vai encontrar, né? Uma área que você vai indexar com o ponto que você escolheu ali embaixo, tá bem? Então aqui, ó, nos extremos, né? No extremo lateral aqui, ó, essa áreazinha aqui do lado é justamente o A de B, né? E essa aqui no outro extremo é o A de A, tá? Então, imagina, né? Você pode pegar um objeto e fazer um corte, né? Quando você faz o corte, aí você olha só aquela área daquele corte que você fez, ok? Isso daí é o A do ponto que você está fazendo, né? Eu fiz essa animação aqui, que é para a gente poder visualizar um pouco melhor a questão desse corte, tá? Como que funciona. Então, bem, aqui eu estou utilizando o GeoGebra, tá? Que é um aplicativo que a gente faz gráficos, matemáticos, entre outras coisas. Então, ó, aqui você pode ver, por exemplo, que a gente tem, aí a gente está no espaço tridimensional, né? Tem coordenada x, y, z. E aí, em rosa, a gente tem esse sólido, tá? Em rosa, a gente tem esse sólido. E aí a gente pode ver que aqui a gente tem o ponto A, aqui a gente tem o ponto B que delimitam esse sólido, ok? E aqui a gente tem o nosso ponto X, ó, que vai ser um ponto que a gente vai poder mover aqui de A, certo? Até B, ok? Então, o que a gente vai querer fazer, né? O que a gente estava fazendo? O que a gente estava fazendo era, pegava um plano, certo? Que passa pelo ponto X, ok? Ó. Então, conforme esse ponto se move, esse meu plano também se move. E observe que esse meu plano, ó, ele corta, tá? A minha superfície. Ele corta a minha superfície, certo? Bem, então, ao cortar essa minha superfície, ele tem uma interseção. A interseção, ó, é essa regiãozinha que está aqui destacado, ó. Tá vendo? Ela vai ter uma corzinha mais avermelhada. E conforme eu vou me movendo o ponto X, essa minha interseção entre o plano e o sólido, ela vai também mudando, ó. Ok? Certo? Então, aqui eu vou tirar o plano, que é para você poder ver melhor. Então, aí estaria só a interseção, ó. Ok? Só a interseção. Então, é só o corte, tá? Então, nesse caso, é uma circunferência, tá? Eu vou tirar aqui
a minha superfície também para a gente ver só o corte, tá? Só o corte se movendo, ó. Ok? Só o corte seria essa figura. Então observe, ó, que ele é só, né, ó. Então, aqui, ó, novamente, tá? Eu vou voltar aqui com a nossa superfície. Então, para cada x, ele gera o corte. Então, o corte no sólido, no ponto x, no caso, é essa figura aí, que nesse exemplo é um círculo, tá? Então, e a área dele é o que a gente vai estar chamando de A de x. Então, a superfície dada pelo corte é essa circunferência, tá? É essa circunferência aqui. E o A de x é a área dessa superfície, ok? Bem, então, qual é a ideia, né, que a gente vai utilizar? Bem, vou voltar um pouquinho no problema de quando a gente queria calcular uma área, né? A gente queria calcular uma área, tá? Digamos que a gente quisesse calcular essa área aqui. Então, o que a gente fazia, né? O que a gente fazia? Bem, a gente não sabia calcular uma área dessa forma. Então, o que a gente fazia? A gente aproxima a área por retângulos, né? Então, eu dividi aqui, né? E para cada intervalozinho desse, eu escolhia um retângulo, certo? Então, eu olhava esse retângulo, olharia um outro retângulo aqui. Então, para cada um, eu escolhia um retângulo, certo? Ia escolhendo um retângulo. E no final das contas, eu estaria aproximando, né? A área do retângulo eu saberia calcular. E a área que eu quero, eu estaria aproximando pela soma das áreas dos retângulos, certo? Então era isso que a gente fazia. Ok. E o que eu vou fazer quando eu quero determinar o volume de um sólido? Eu vou utilizar uma ideia semelhante, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou, voltando aqui, eu vou fazer o que? Vou dividir essa área aqui todinha, tá? Ó, vou dividir, que esse meu sólido vai de A até B, né? Então, eu vou dividir todo o intervalo AB, tá? E o que eu vou fazer, né? Então, da forma semelhante, em cada intervalinho aqui, quando eu estava no problema da área, em cada intervalinho eu aproximava por um objeto que eu sabia calcular a área, né? Que naquele caso era retângulos, ok? Então aqui, ó, em cada pedacinho desse, né? Em cada pedacinho desse, eu vou aproximar o volume que eu quero por um volume que eu sei calcular. E quais são os volumes que eu sei calcular? Os volumes que eu sei calcular são de cilindros, tá? Então, ó, quando eu tenho aqui destacado, tá? Ó, então, quando eu olhar aqui, eu vou destacar um cilindrozinho, tá? Ó, aqui, um cilindrozinho, tá? Ó, ok? É uma fatia, né? É uma fatia. E essa fatiazinha, eu vou aproximar por um cilindro, tá? Eu vou aproximar por um cilindro. Então, ó, quando você faz isso, o seu cilindro, ele vai estar assim, né? Tentar reproduzir aqui, ó. Certo? E aqui a parte lá que passa lá por trás, tá? Ok? Então, aqui você pode ver o que, né? Que aqui, ó, essa parte, o tamanho disso é o delta x, né? Que é essa mesma variação que você tem aqui, ó, tá? É o xi menos o xi menos 1, ou seja, é a variação que você tem, né? É o delta x. Então, se você pega, né? Deixa eu pegar. Deixa eu ver se eu consigo
duplicar, copiar, colar. Não consigo girar. Então, bem, deixa quieto. Então, vou pegar, né? Se você pega esse objeto e você gira, né? Você deita, o que aconteceria? Você teria algo mais ou menos assim. Tá? Ok? Então, ó, a altura aqui, essa altura que você tem é o ΔX. Ok? Essa é a altura que você tem é o ΔX. E a área, né? A área da base, a áreazinha da base, ela é dada por quem? Pelo seu A de X, que é o valor da área do corte, tá? Então, a sua áreazinha aqui da base, né? A área aqui da base, ó, é o que vai estar aqui, certo? Essa área da base, essa área aqui da base, ó, você pode aproximar, tá bem? Você pode aproximar como sendo A de X. Isso variando, ó. Se você escolhe ali um X de estrela, né? X e estrela, tá bem? Então, a área desse cilindro é aproximadamente, né? A área desse cilindrozinho que você escolheu é aproximadamente o que? A de XI estrela ali, que é um XI estrela que está entre o XI menos 1 e o XI, tá? Vezes delta X, tá bem? Então, fazendo uma analogia, né? Fazendo uma analogia, o que é que você está fazendo? Você tá, imagina que você tivesse um pão, né? É a brincadeira que a gente faz. E aí você vai fatiar o seu pão, né? Você vai fatiar o pão, ok? Então, você vai pegar e tentar fazer o quê? A área, o volume do seu pão todinho, você vai dividir em fatias e aí você tenta calcular a área de cada fatia, né? Então, quando você pega uma fatia daquela ali, ela é mais ou menos assim, né? Certo? E aí, o que é que você faz? Eu vou tentar aproximar, usar um cilindro que chegue próximo, né? Por exemplo, se eu pegasse um cilindro dessa forma, tá? Só melhorar aqui um pouco. Então, se você pegasse um cilindro mais ou menos dessa forma, tá? Ok? Então, você pega um cilindro desse. Então, isso daí é como se fosse um discozinho, né? Como ele é bem circular, como se fosse um disco. Então, você tenta aproximar a área de cada volume, perdão, de cada fatia dessa, ó, por um cilindro, certo? Ó, que vai se aproximando. Claro que quando você faz essas aproximações, vão tendo uma pequena diferença, que é o erro. Mas é aquela mesma coisa que acontecia quando a gente tentava fazer a área, tá? Então, vamos lá. Então, ó, o volume, né? Quando você pega, o que eu acabei de dizer, né? O volume de cada fatia dessa, que a gente pode chamar de SI, é quem? É a área do corte de X de estrela vezes o ΔX. Bem, ok, então, quando a gente quer o volume total, né? Se a gente quer o volume total, o que a gente tem que fazer? A gente tem que somar o volume de todas, né, as nossas fatias. Então, é a soma de I até N do A, X e estrela, ΔX. Ok? Então, que esse pedacinho aqui, né, é justamente somar o volume de todas as fatias. Tá bem? Então, certo. A nossa definição, então,
o que a gente tem que fazer para calcular bem esse volume, tá? Para calcular bem esse volume, o que a gente tem que fazer é dividir bastante o nosso intervalo, né? Fatiar bastante esse nosso sólido, ok? Então, matematicamente falando, o que a gente tem que fazer para mandar o erro para zero é fazer o n e é infinito, tá? Então, é a mesma coisa que a gente fez quando a gente estava lá trabalhando com ADES, tá? Então, isso vai se repetir quando a gente estiver trabalhando com volumes. Então, ó, o nosso volume, o volume que a gente quer, tá? Agora vai ser exatamente igual, não tem mais erro, tá? É igual ao limite, quando n tende a infinito, dessas somas, né? Que é o que a gente tinha ali, tá? A gente passa o limite. E isso, você já deve estar acostumado, ó, o limite de uma soma com ΔX. Isso transforma justamente quem? Numa integral, tá? Esse limite da soma é como se transformasse na integral aqui. O A de x e estrela é o A de x. E o ΔX é o dx, tá? Então, é isso aqui que a gente tem. Então, no final das contas, no final das contas, o volume, tá bugando, o volume vai ser igual, à integral de A até B, de A de x, dx, ok? Então, toda essa conversa, digamos assim, que a gente teve até agora, é para a gente poder deduzir uma expressão precisa, tá, para o volume. Então, isso daqui é uma expressão que nos dá exatamente o nosso volume, tá? Ele é dado em função de uma integral, ok? Então, dependendo do sólido, essas áreas vão se comportar de uma maneira diferente, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui, encontra o volume de uma pirâmide de base quadrada com lado L e cuja altura é H, certo? Então, a gente coloca aqui, a gente colocou essa pirâmide deitada, tá? Então, isso é para ficar da forma como a gente vem padronizando as coisas. Então, ó, a altura, né? A altura dela é H. Ela tem uma base quadrada, então é uma base quadrada, mas ele fala que tem lado L. Tem lado L. Ok. Então, o que é que a gente tem que fazer, né? Quem é o volume? O volume é a integral. Aqui, quando meu x vai variar de onde a onde? De 0 até h, né? O meu x vai variar de 0 até h, tá bem? A minha função a de x, dx. Então, a grande pergunta é quem é a de x, tá? Então, a de x é o seguinte, para cada x, então, para cada x aqui, ó, eu tenho x, certo? Para cada x eu tenho que olhar o corte, né? O corte que eu obtenho quando eu passo um plano. Então, se eu tenho uma pirâmide, então, claramente, ó, o que eu obtenho é um quadrado, tá? O que eu obtenho é esse quadrado aqui, ok? Então, eu vou dizer... então, ok, eu tenho esse quadrado. E quem é o A de x? O A de x é a área desse quadrado, ok? Então, o A de x é a área desse quadradinho aqui, ó. Vai ser a área desse quadradinho. Só que, para saber a área desse quadrado, eu vou ter que determinar o lado desse quadrado, tá? Então, aí eu observo, né, essa figura aqui do lado, ok? Então, ó, aqui é o meu x, né? Esse ponto bem aqui, ó, é o meu x, certo? E aqui, ó, o que está em rosa, né, é justamente o lado desse quadrado, tá? É como se eu estou fazendo uma projeção lateral aqui, tá? Eu estou fazendo uma projeção, um corte bem no meio, tá? Estou pegando um corte ali no eixo XY
do meu sólido, e eu tenho exatamente isso, essa figura. Então aqui é o lado que está sendo chamado de S, tá? Aqui eu tenho, né? Aqui eu tenho L, tá? Que é da base da minha pirâmide, ok? Aqui isso tudo mede H, né? Que é a altura, e esse pedacinho aqui, ó, né? Mede X, ok? Então o que é que eu vou fazer? O que eu quero descobrir, então o meu A de X, né? O meu A de X é S ao quadrado, tá? Só que a pergunta é quem é S. Então o que é que a gente usa? Usa a semelhança de triângulos, tá? Então, ó, o comprimento eu vou usar o triângulo menor, tá? Eu vou usar o triângulo menor é esse daqui, tá? Triângulo menor, aqui é S, ok? E isso daqui é X. O triângulo maior, isso daqui é L, e isso daqui é H, ok? Então, ó, o X, né? O X dá para H, ok? Assim como o S tá para L, ok? Então, né? A altura tá para a base, né? As alturas X e H satisfaz a mesma proporção das bases, que é S para L, tá? Então, daí eu tiro que S é igual a Lx sobre H, tá? Então, se S é Lx sobre H, o A de X, eu já sabia que era o quadrado de S, então é L ao quadrado vezes X ao quadrado dividido por A ao quadrado, tá bem? Então, eu tenho aqui quem é o A de X. E aí eu só jogo na minha expressão, tá? Então, o volume quem é? A integral de 0 até H de A de X dx. Aí agora, ó, eu coloco aqui quem é a expressão do meu A de X, certo? Aí você observa, aqui ó, o L e o H são constantes. A minha integral só depende de X, né? Então, integral de 0 a H de H ao quadrado L ao quadrado, H ao quadrado, X ao quadrado dx, eu posso tirar o L ao quadrado, posso tirar o H ao quadrado, como eu disse, né? Minha integral só depende de X, ainda aqui é 0 a de X ao quadrado dx, certo? Ou seja, L ao quadrado, H ao quadrado é constante, a minha primitiva é o que? X3 sobre 3 de H até 0, que é o que eu tenho aqui, ó. Tá? Então aí você só vai avaliar, né? Quando você avaliar, no 0 vai zerar, só vai ficar quando você avaliar no H, certo? Então, vai ficar L ao quadrado, H ao cubo, dividido por H2 e dividido por 3. Então, o H ao cubo em cima, com esse H ao quadrado embaixo, fica só um H. Então, a área é L ao quadrado vezes H dividido por 3, tá bem? Então, isso daí é o volume da sua pirâmide, tá? Certo. Uma classe importante que a gente vai estudar são os sólidos de revolução. Sólido de revolução, tá? Também, o que são os sólidos de revolução? Quando você tem, né, o que está dizendo aqui é o seguinte, você tem uma função aqui, certo? E aí, digamos, você tem f, e aqui você tem a área, tá? Você tem uma certa área aqui. Então, imagina o seguinte, que você pega e você consegue girar, né? Você consegue girar isso daqui em relação a esse eixo, tá? Em relação a esse eixo. Então, quando você gira, né? Imagina que você tem
essa figurazinha aqui, né? Essa figurazinha aqui que está em amarelo, imagina que você tem ela no formato de um papelão, tá? E aí você tem que você consegue grudar em uma varinha de madeira, tá? Você gira essa vara de madeira muito rápido, tá? Então, qual é a figura que você começa a ser formada, né? Qual é o sólido que começa a ser formado? Então, o sólido que começa a ser formado, agora, vai ser algo, né, desse tipo, ok? Certo? Vai ser algo desse tipo. Então, vou até fazer assim. Então, vou tentar aqui melhor. Então, você vai ter um objeto, certo? Só que agora é um sólido, né? Ele tem volume, não é mais só aquela figura plana, né? Dessa forma, tá? Você tem dessa forma, um objeto dessa forma, tá? E aqui por trás, né? Aqui por trás também, né? Só que a parte está por trás, certo? Então você vai ter um objeto desse formato. Então aqui também, né? Tá tentando ilustrar a mesma situação. Você tem aqui uma curva, certo? Vou pegar outra cor. Você tem aqui uma curva, tá? Aqui que ele está dizendo que é o gráfico da função f, né? Esse g de f. Você tem uma curva aqui, tá? E aqui você tem essa região A, né? Que é delimitada pelo gráfico dessa função f. Tá? Quando você gira, ó, tá vendo? Quando você gira aqui em relação a esse eixo, o que acontece? Você tem essa figura aqui, que imita um pouco um peão, né? Que imita um pouco o peão, tá bom? Então, é isso que acontece, tá bem? Então, vamos lá. O que acontece quando você rotaciona aqui em relação a esse eixo X, tá? Ó, o eixo X é esse aqui, tá? O eixo X é o mesmo aqui, esse eixo em vermelho que eu dei no primeiro exemplo, no primeiro desenho. Então, o que acontece de especial quando você tem esse tipo de coisa, né? O que acontece de especial é que você tem que, como você está girando, né, uma figura em relação a um eixo, né, quando você fizer os cortes, por exemplo, se aqui é X, né, perdão, se você pega, se aqui é o ponto X, e você faz o corte, né, o seu corte, ele vai dar uma circunferência, tá? Então, aqui, por exemplo, né, digamos que você tem aqui digamos que você tinha aqui o eixo, né? O eixo X, né? Digamos que você tinha aqui o eixo X. Esse daqui é o eixo X, tá? Se você pega um X aqui, quando você fizer o corte, né, nessa figura, o que você vai ter? Você vai ter isso daqui, né? Só que isso daqui é uma circunferência, tá? Isso daqui é uma circunferência. Bom, isso daqui é uma circunferência. Então, sempre, né? Quando você fizer o corte, você vai, como você está rotacionando, quando você fizer os cortes, você vai encontrar circunferências. E o que tem de bom essa circunferência? Porque circunferência, a gente sabe calcular a área de circunferência, né? A área de circunferência é quem? É π r ao quadrado, tá? Então, eu vou precisar saber quem é o raio. Só que o raio, ó, é dado por isso daqui,
tá? O raio dessa circunferência é dado por isso daqui. Mas quem é isso daqui, né? Se você olha aqui, ó, se você tem um x, o raio é isso. Só que qual é o tamanho disso? Qual o valor disso? É f de x, certo? Ó, então isso daqui é f de x. Então, você tem, como é a circunferência, o a de x seria πr, né? Só que você sabe que o seu r é f de x ao quadrado, né? Então, o que você tem, ó, que a área, né? A área da secção no ponto x, ou seja, a de x é π f ao quadrado, tá? Então, o seu volume, né? O seu volume é dado por quê? Integral de a b, né? E aqui você tá de a até b, certo? Então, integral de a b, a de x dx. É o que a gente já tinha lá daquele resultado, tá? Então, o que que muda, né? É que agora você sabe quem é, né, o a de x, tá? Você sabe quem é o a de x, que é π f de x ao quadrado. O π é uma constante, você pode colocar aqui fora. E então vai ficar só integral π, né, que multiplica a integral de a até b de f ao quadrado de x dx. Então, nesse caso, você tem que o seu volume é igual a π integral de a b f ao quadrado de x dx, ok? Então, você tem uma expressão mais simples, tá? Diferentemente, né, desse exemplo aqui anterior, que para você achar quem era o a de x, você teve que usar manobras, né, fazer semelhança de triângulos e tal. E aqui, como você percebe que o sólido é de revolução, né, ou seja, você está rotacionando uma figura, então já está bem mais fácil de você determinar quem é o a de x, né? E você consegue até usar uma expressão fechada, né, de quem é o volume, que é essa daqui, né, que é dada aqui no canto. Essa animação aqui é para tentar ajudar a gente a visualizar como seria essa rotação. Então, aqui eu tenho do lado esquerdo, eu tenho a minha visão em dimensão 2, tá? E aqui do lado direito, eu tenho a minha visão em dimensão 3, tá? Então, a visão que eu tenho da minha função, né? Eu tenho uma função que vai ter rotacionada, então a minha função é essa. Então, eu tenho aqui ponto A, o ponto B, certo? E aqui eu tenho a minha função. Nesse exemplo aqui, a minha função é f de x igual a x, tá? Que é só uma reta, ok? Então, desse lado aqui, né? É tridimensional, mas se eu quiser ter uma visão dimensional, seria exatamente isso daqui, tá? Em vermelho, eu tenho o eixo x, em verde, eu tenho o eixo y, tá? E ali o gráfico, né, ó, da minha função f é justamente esse. E aqui azul é a área gerada por essa função, ok? Então, certo. Só que como aqui eu estou em dimensão 3, é incluído esse eixo azul, que é o eixo z, né, que nos dá a sensação justamente de altura, né, de profundidade, ok? Aqui eu tenho um ângulo, ok? Esse ângulo, eu vou fazer ele se mover e ele vai dar justamente a rotação, né? A rotação que a gente quer, que a gente está interessado, é quando a gente gira totalmente, né, essa região aqui em azul. Bem, que é 360 graus, tá? Mas vamos fazer isso aos poucos, que é para a gente ter uma noção de como funciona, tá? Então, observe que aqui o ângulo, ele vai aumentando, tá? Ele vai vir aqui até o final, tá? Vai chegar a 360. Enquanto isso, essa figura, ela vai se montando aqui, tá? Então, vamos lá. Então, observe, ó. O ângulo vai aumentando, né? E a minha figura, ó, ela vai sendo montada, tá? O meu sólido, ok, ó? Ó, enquanto isso eu vou movendo aqui, ó, para vocês terem ideia, tá?
Então, aqui ele vai voltando, mas então você tem, ó, aqui era a subvisão inicial, tá? Subvisão inicial dessa função e no final, né, quando você faz os 360 graus, você chega nesse sólido aqui. Olha, tá vendo? Então, essa é a visão que a gente tem, certo? Então, esse mesmo exemplo aqui, eu posso utilizar para fazer outras funções. Por exemplo, se a minha função f começasse aqui do zero, né? Olha a função que eu teria gerado, né? Seria exatamente um cone aqui, certo? Então, se eu movo aqui o ponto A, né? Eu tenho só um tronco disso. Da mesma forma, se eu tenho aqui, então vai mudando lá a minha... Né? Então, conforme vai mudando aqui, ó, a minha função, tá? Ó, a função que eu obtenho lá, depois da rotação, também vai mudando, claro, certo? Então, eu vou pegar aqui outra função, para a gente aproveitar e trabalhar logo. Vou trazer o ângulo aqui para zero. A função aqui que eu vou pegar agora vai ser, vou pegar a exponencial, tá? Exponencial de x, que é a nossa função. Então, observe, o gráfico da função exponencial, tá? É esse aqui, ok? Então, eu vou trazer até um pouco mais para cá. Então, o gráfico da minha função é esse, né? Se eu quiser ter uma visão aqui, ó, seria isso daqui o gráfico, né? Olhando de dimensão 2, aqui eu tenho o gráfico da função exponencial e essa parte em azul é a área dele, ok? Então, eu estou aqui com A é menos 1 e o B é 1. Então, vou deixar aqui inclinado, que é para a gente poder ver. E vou fazer novamente esse ângulo aqui, que é o ângulo que me dá a rotação, ele variar. Então, como ele variar, lá eu vou ter a figura sendo montada. Então, observe aí agora. Então, observe, né? O que vai estar sendo montado. Até que vai fechar ali totalmente. Quando chegar em 360, tá? Então, só acelerando agora, ó. Saio do zero, faço variar o ângulo e fecho o meu sólido em 360. Então, essa é a figura do meu sólido, certo? Ó. Aqui é bom que a gente consegue ter uma boa visualização, tá? E da mesma forma, ó, se eu estiver considerando uma função aqui, do menos 3, ó, observa que aquela parte vai afinando, né? Então, e se eu estiver movendo aqui, também. Então, se aqui for A, bem grande, né? Eu já começo a distorcer ali um pouquinho, por questão de visualização mesmo. Mas olha aí o que acontece, né? Aquela parte aqui vai ficando bem fina. Então, se eu giro, né? É só você observar. Eu tenho essa função aqui, eu estou girando em relação a esse eixo, né? Que no caso é aqui. Estou girando em relação a esse eixo. Então, eu obtenho essa figura aí, tá? Então, por exemplo, vamos pegar uma outra função agora. Pegar a função x ao quadrado. Ver se eu consigo. Sim, x ao quadrado. Então, se eu pegar a função x ao quadrado, né? Minha função x ao quadrado, o gráfico, né? Não vou pegar muito grande, porque senão pode distorcer ali. Mas o gráfico a gente sabe que o gráfico da equação de segundo grau, no caso x ao quadrado da equação de segundo grau, é uma parábola, tá? Então essa parte que está aqui em vermelho. Então já deu um spoiler aqui que eu tinha deixado, né? Mas bem, então a figura que você teria era essa, né? Você teria aqui a função, tá? E a parte em azul é a área, tá bem? É a área dada abaixo da parábola, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Vou girar essa figura, né? Em relação a esse eixo X aqui, ó, que é o eixo em vermelho, tá? Então, vamos lá. Vou deixar esse ângulo variar e aí vai formar a figura.
certo? Então, só fazer aqui de forma mais rápida, aí, ó. O ângulo de 0, eu vou aumentando e ele vai formar essa figura, tá? Então, vamos dar uma volta aqui, para você poder perceber, ó. Que figura é essa, tá? Que sólido é esse, certo? Se eu deixasse ele um pouco em pé, ia aparecer uma ampola, né? Uma ampola. Então, beleza. Então, é o que eu tenho aqui. Então, vocês podem perceber, ó, conforme eu vou mudando a função, claro, ó, que vai mudando o sólido que eu obtenho. Então, o sólido que eu obtenho vai estar intimamente ligado à minha função e ao intervalozinho que eu estou considerando essa função, tá? Por exemplo, vou pegar aqui, vamos tentar trabalhar mais uma. Vou zerar aqui o ângulo, tá? Vamos trabalhar aqui só mais uma. Vou pegar, por exemplo, a função seno de x mais 1. Mais 1. Então, ó, a função seno de x mais 1, vou aumentar aqui, ó. Tá? Por exemplo, se eu pego nesse intervalo, ó, o comportamento da função, tá? Ó. Ok? Então, vai depender aqui da região que eu estou pegando a minha função, certo? Então, deixa eu deixar aqui na posição de visão. Ok, ó. Então, se eu aumento, tá ali a minha função, certo? E aí, ok? E aí, vamos mover aqui, que é para a gente poder ver a geração do nosso sólido. Então, novamente, agora eu vou deixar aí o ângulo aumentar enquanto o sólido vai ser gerado, tá? Então, só fazer aqui mais rápido, ó. Você observa. Vamos deixar aqui para a gente poder dar uma volta, né, no sólido, tá? Para você poder ver, ó. Tá vendo? Aqui olhando desse modo parece um cálice, né? Algo do tipo. Então, essa é a visão que você tem. Ok? Então, claro, ó, se eu movo aqui minha função, né? Ó, vai diminuir lá o meu sólido, certo? Então, se eu movo aqui do outro lado também, ó. Vou ter só... Aqui sim, parece um peão também, né? Então, daí vai. Esse software, que é o GeoGebra, é muito bom, né? Você tem muitas aplicações para você gerar gráfico e tudo mais, tá? Várias outras aplicações. Até eu ainda estou aprendendo a mexer. Porque são várias funções, vão atualizando, né? Então a gente vai sempre se atualizando um pouco. Então, muito bom esse software, tá? E aí é bom que a gente consegue visualizar. Então, aqui dá para você fazer com várias funções, tá bem? Com várias funções que você consegue fazer e é bom que a gente tenta visualizar. Então, tenta imaginar, né? Essa curva, quando você gira em relação a esse eixo, você vai obter um sólido desse tipo. Tá bem? Espero que tenha ajudado a visualização de vocês, ok? Bem, então vamos ver um exemplo disso, né? Mostre que o volume de uma esfera R é 4/3 de πr ao cubo, certo? Imagino eu que isso daqui você já deve ter visto no ensino médio, tá? Então você viu lá e simplesmente acreditou, certo? O volume da esfera, 4/3 de πr ao cubo. Mas você nunca deve ter visto por que é e nunca ter duvidado disso, tá? Então hoje a gente vai provar de fato que isso é verdade utilizando cálculo, tá? Utilizando cálculo. Então eu quero uma esfera. Ótimo. Então, eu consigo ver a esfera como sendo a rotação de alguma figura, né? Então, você vai ter que primeiro pensar nisso, ok? Então, observe. Então, eu vou pegar
eu vou pegar essa figura aqui, a figura de um ciclo, né? Na verdade, eu não vou pegar o ciclo todo, vou pegar só a parte de cima. Então, ó, vou pegar só a parte de cima, de menos R, certo? Até aqui que é R, tá? Menos R a R. E aí, eu vou pegar essa regiãozinha aqui, tá? E aí você deve notar o seguinte, que quando eu girar, tá? Que quando eu girar isso daqui, né? Em relação a esse eixo X, eu vou obter uma esfera, né? Aí você pode fazer aquele exercício mental, né? Que eu já tinha comentado. Imagina que você tem essa figurinha aí, de papelão, por exemplo, né? E você tem ela grudada numa haste de madeira, certo? Se você gira muito rápido, qual o sólido que começa a aparecer, né? Justamente uma esfera, certo? Justamente aparece uma esfera. Então, de fato, para você obter uma esfera, basta você rotacionar essa figura aí, tá? Por que que eu faço isso? Porque se eu determinar bem quem é essa curva aqui, basta eu utilizar a minha expressão anterior, certo? E de fato, né, eu sei que essa expressãozinha é a função, né? A função que me dá esse gráficozinho aqui é uma função desse tipo, certo? É uma função desse tipo aqui, ó. F de x igual a raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado, ok? Então, como acabei de ver anteriormente, como é uma superfície de rotação, né? O meu A de x, né? Então, se eu pegasse aqui um x, né? Ó, se eu pego aqui um x, quando eu fizer o corte nesse x, eu encontro uma circunferência, né? Isso daqui, ó, isso daqui que eu encontro, certo? É uma circunferência. Só repetindo a ideia, né? Isso daqui que eu encontro nesse corte que eu faço, né? Aqui eu estou fazendo um corte com um plano, né? Eu estou fazendo aqui um corte, certo? Justamente passando aqui no ponto X, então eu encontro essa circunferência, né? E essa circunferência vai ter a raio Q, né? O raio dela é F, né? F de X. Então, eu tenho que essa área é πr ao quadrado, certo? Então, só que a minha r é a minha própria função f, né? Então, é isso daqui ao quadrado. Então, é πr ao quadrado menos x ao quadrado, né? Esse quadrado elimina com a raiz. Ok? Então, e como eu já tinha dito, né? A partir do momento que eu sei quem é a minha função, é π, aí eu tenho que olhar onde que eu estou integrando, no caso é menos r a r, da função ao quadrado, né? Então a função é r ao quadrado menos x ao quadrado dx, tá? Não esquece o π aqui na frente, tá? Então, se você quiser também escrever a forma de quem é A e utilizar a expressão do volume como sendo, né, de A a B, que no caso é de menos R a R de A de X, também não tem problema nenhum. Então, quando você, né, resolver essa integral aqui, aí você encontra de fato esse valor, tá? Não esquece, o Rzinho pequeno é constante aqui, tá? A sua integral só depende de X. Então, então você pega e esse R aqui, esse Rzinho ao quadrado dentro, é uma constante. Aqui vale a pena observar o seguinte, que essa sua função, ela é uma função par, tá? Seu intervalo é simétrico, então você pode só multiplicar por 2 e fazer a integral só de 0 a R, de R ao quadrado menos X ao quadrado dx. Isso pode ganhar algumas linhas de conta, tá bem? Então, aqui eu acho que não é mais necessário fazer a conta dessa integral, eu acho que todo mundo já está maduro o suficiente para resolver, tá? Só lembrando, esse Rzinho pequeno aqui é uma constante, então você quebra
né, nas duas integrais, e a do r ao quadrado você não precisa, não vai ter trabalho, né? E a outra vai dar um x ao cubo sobre 3. Bem, adiante. Aqui é para a gente poder ver a questão do círculo, né? Do círculo. Então aqui estou no caso que o círculo tem raio 4, certo? Círculo de raio 4. Então aqui eu tenho essa curva, né? Então quando eu girar essa, na verdade essa curva, deixa eu colocar nessa posição, né? Eu tenho aqui essa curva aqui e eu tenho essa área aqui em laranja, tá? Essa daqui é a minha região que eu vou rotacionar. E aqui o ângulo, né? Como eu já tinha comentado na animação anterior, vou fazer o ângulo variar, né? E quando esse ângulo estiver variando, eu vou estar formando uma figura, né? E essa figura é justamente uma esfera. Então, ó. Então a gente vai observar, ó. Conforme eu vou girando essa figura, certo? Ela vai gerando, né? Justamente a esfera. Ok? Então, certo? Aqui eu estou voltando, mas vou colocar de novo aqui do início, ó. Ok? Então, tá aqui. Então eu tenho uma esfera, ó, perfeitamente gerada, tá? E isso, né, é através da rotação dessa minha região aí, em laranja, tá bem? Então esse mesmo exemplo aqui poderia ter variado o raio, né, da minha circunferência, mas não teria diferença, a figura é análoga, né? Só a questão mesmo do raio, ok? Então aqui tem o seguinte: encontre o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo x da região sobre a curva. Aí tem y, né? Y igual a x ao quadrado, a raiz de x, perdão, de 0 a 1. Então, bem, a primeira coisa aqui, né, é você olhar o gráfico da região, né? Então, aqui você tem o que? Você tem aqui, ó, né, o gráfico da função raiz de x, tá? Da raiz quadrada de x. Esse é o gráfico. Ok? Na verdade, o gráfico seria assim, né? Mas aí, você só está interessado na parte de 0 até 1. Então, né, aquela outra ali não interessa, ok? Então, essa parte aí é que é interessante para a gente, para os nossos propósitos. Ok. Então, essa daí é a região, né? Então, tá aqui a região da raiz de x de 0 a 1. Essa daqui é a região que você está interessado em rotacionar, tá? Então, você vai rotacionar em relação ao eixo x, tá? Então, quando você girar, a figura que você vai obter é essa que a gente tem aqui do lado, tá? Essa figura que a gente tem aqui do lado. Então, muito bem. Então, essa daqui é a figura, né? É meio que parece um pouco com uma cruz, não sei, usando um pouco da imaginação aí, tá? Mas é isso daí que a gente tem. Aqui, então, você tem o que? Você tem uma superfície, né? Você vai ter um sólido de revolução. Aí, você observa, né, que quando você, novamente, né, só reforçando, quando você faz um corte, né, quando você faz um corte, então, se você tinha aqui o x, né, quando você faz o corte, você obtém, quando você faz o corte, você obtém uma circunferência, ó, tá? Você obtém circunferência, tá bem? Então, se você tem uma superfície de revolução, quando você faz o corte, no próprio eixo que ela foi rotacionada, você vai encontrar circunferências, tá? Mas aqui, ó, basta você observar o que? Quem é a função, né? A função é a raiz quadrada de x, certo? Então, quem que vai ser A, né? A
é quem? É π f ao quadrado, né? Ou seja, vai ser π raiz quadrada de x ao quadrado, ou seja, vai ser πx, certo? Então, ou então, e aqui a gente tem, né? A gente lembra lá que isso aqui é integral, aí no caso de 0 a 1, que é onde está variando o seu x, né? π aqui na frente, f ao quadrado de x dx. Então isso é π 0 a 1. Aí você tem raiz quadrada ao quadrado, fica só x dx, né? Na verdade daria o módulo, né? Mas como você está olhando o x no intervalo 0, 1, que é positivo, é desnecessário. Então isso daqui vai dar π, aí a primitiva x2 sobre 2, de 0 a 1, então você vai ter π sobre 2, tá? Ok? Então você pode olhar direto para essa expressão, certo? Ou então você pode lembrar toda vez, né, que é volume é igual, aí no caso de 0 a 1, de A de x dx, certo? E aí você lembra que o A de x, nesse caso de objetos de rotação, eu encontro círculos. Aí você faz o que a gente fez aqui, né? Então é π r ao quadrado. Quem é o r? É a função. Então você faz e você continua, você vai chegar no mesmo resultado, tá? Você vai chegar na mesma expressão, na verdade. Ok? Então, ok. O que a gente fez até agora, o que a gente tinha, né? Quando a gente fazia, a gente estava olhando um objeto sendo rotacionado, certo? Então, a gente sempre tinha, ó, né, que a nossa A de x era π f ao quadrado, tá? Ok. Por quê? Porque a gente estava rotacionando o gráfico de uma função, né? Mas pode acontecer o seguinte, de você estar rotacionando, né? Vou fazer aqui. De você ter uma função f, certo? E você ter uma função g. E a área que me interessa, tá? Digamos que você está aqui de A até B. Então, de A até B. E digamos que a área que lhe interessa é só a que está entre as duas, tá? É a área só que está entre as duas, ok? Então, quando você rotacionar, aí você vai obter, agora é um pouquinho mais difícil de desenhar, mas aí eu vou utilizar esse que já está feito aqui, certo? Aqui da mesma forma, você tem F e você tem G, certo? Quando você rotaciona, ó, aqui você tem uma e aqui você tem a outra, certo? E observe que esse seu sólido que você obtém, né? Aqui, ó, aqui ele é furado, ó, tá? Ele é furado, certo? Ó, aqui, ó, ele é furado, certo? Aqui ele é furado. Você pode olhar que ele tem um furo no meio, tá? Isso é porque você está olhando a diferença de duas funções. Ali, você rotacionou a diferença de duas funções, tá bem? Então, quando você faz isso, é o que a gente chama de arruela, né? Você tem uma arruela, tá? Que é um disco furado, tá bem? Então, o que é que você tem que fazer? Você pega, quando você faz a secção, né? Quando você faz a secção, você encontra, por exemplo, se aqui é x, né? O que você encontra de secção é esse daqui que está em rosa, tá? Que é uma arruela, que é uma coisa assim, tá? E a área é só essa daqui, ela é furada, tá? Ok? Ela é furada. Então, bem, o que acontece, né?
quem é a área de um objeto assim, de uma arruela, né? Então você tem que olhar para o raio. Deixa eu pegar outra cor aqui. Você tem que olhar para o raio externo, ou seja, é o da função maior, tá? Da função maior, que no caso, vou chamar aqui, aqui ele está chamando de raio externo, raio interno, ou então no desenho que a gente fez é F, tá? Então, vou só usar por um instante aqui, isso daqui é o raio externo, e você olha, né? Vou pegar outra cor agora, para o raio interno, ok? Então, quem é o raio interno? No nosso caso ali é a G, tá? E quem é o raio externo? No nosso caso ali é a F, tá? Ou seja, é o raio maior, tá? É o que vai lhe dar ciclo maior. Então, a área de uma arruela dessa forma, você pode fazer o quê? Você pode calcular, né? O raio. Então, vamos imaginar o seguinte. Você tinha aqui o seu círculo. Aqui é o seu ciclo, tá? Esse aqui é o ciclo de raio R grande, sei lá. E então esse ciclo aqui, digamos que esse ciclo aí, do jeito que ele tá, a área dele é π, certo? R ao quadrado, tá? Que é o raio grande. E aí você vai pegar e você tem que tirar uma parte. Então você tem que tirar, né? Você vai ter que tirar, ó, uma parte. Só que não ficou muito bom aqui, né? Não saiu como eu queria. Mas bem, temos que completar aqui um pouquinho, certo? E aqui você tem que tirar essa parte. Só que essa parte que você tirou tem a área π rzinho ao quadrado, tá? Então a área que sobra é a diferença, é π r grande ao quadrado menos π rzinho ao quadrado. No caso, esse R grande é o raio externo e o Rzinho é o raio interno que a gente está utilizando. E o raio externo é como a gente estava utilizando, é a F, o raio interno é a G. Ou seja, a nossa A vai ficar isso daqui, ó, tá? Vai ficar π F ao quadrado menos π G ao quadrado, onde F é a nossa função que está por fora, é a função externa, né? E G é a nossa função que está por dentro, tá? É a função interna, tá bom? Com isso, nosso V é quem? É integral de A a B, certo? De A de x dx. E agora a gente já sabe quem é o A de x nessa situação, tá? É π f ao quadrado menos π g ao quadrado. Esse π a gente pode botar aqui fora, tá? E fica só a diferença do quadrado das duas funções, tá? F ao quadrado menos g ao quadrado. Ilustração aqui, né? Vai servir para a gente ver a situação onde a região que a gente vai querer rotacionar, ela está compreendida entre o gráfico de duas funções. Então, você vê aqui, ó, do lado esquerdo, que aqui, esse gráfico em azul, a gente pode considerar como sendo o gráfico da função f. Então, é a função que está por cima, ok? Então, aqui em laranja, a gente pode considerar como sendo o gráfico da nossa função g, que é a função que vai estar por baixo. E a região que a gente quer compreender, que a gente vai querer rotacionar, é a região que está abaixo do gráfico azul, acima do laranja, mas tem que estar também entre A e B. Ou seja, aqui é uma janela 3D, mas quando a gente projeta, a gente consegue visualizar bem. Então, a região que a gente quer rotacionar de fato, né, é essa região malhada aqui em azul, certo? Então, o que a gente vai fazer, né?
eu vou mudar aqui a posição para a gente ter uma visualização melhor, tá? E para rotacionar, né, eu vou só fazer esse ângulo aqui variar até 360. Aí ele vai formando a minha figura, tá? Mas a figura que eu quero de fato é a figura com o ângulo de 360. Mas essa animação serve para a gente ver a construção, certo? Então, ó, a gente vai aumentando o ângulo, tá? E aí essa figura, ela vai começar a ser formada, né? O nosso sólido vai começar a ser formado, ok? Então, aí você vê, ó, o sólido sendo gerado, tá? Então, com 360, aí a gente tem a figura que a gente quer, tá? O sólido que a gente quer. Então, vamos dar uma volta aqui, ó, só para a gente ter uma noção, tá? De como é esse sólido, ok? Aqui olhando de cima, certo? Ó. Olhando de lado, ok? Então, esse é o sólido que a gente tem. Então, vamos só gerar mais uma vez, certo? Então, ali é a região que a gente tem. Conforme a gente vai construindo esse sólido, conforme a gente vai rotacionando, tá? A região, a gente obtém o sólido que a gente queria, ok? Então, e claro que isso tudo vai depender, né, da região que você escolheu. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui, digamos que eu peguei aqui esses valores até esse ponto. Nesse ponto, observe, ó, que os gráficos se tocam, né? Os gráficos aqui estão se tocando. Então, aqui, ó, ele vai se tocar também. Então, quando a gente for gerar agora o nosso sólido, ó, deixa eu mudar aqui o ângulo, né? Observem que eles vão estar, ó, juntos aqui também, certo? Aí, ó. Chegando a 360. Então, o sólido que a gente obteve foi esse, ó, certo? Ok? Então, se a gente muda aqui a região, ó, conforme a gente vai aumentando, observem, né? Como aqui essa distância está aumentando, observem que aqui também vai aumentando, certo? Conforme a gente vá diminuindo, ó, aquilo ali também vai diminuindo, certo? Ok? Então, aqui, ó, mover para cá. Então, eu obtenho, no caso, esse sólido. Então, claro, o sólido vai dependendo da região que você vai rotacionar, certo? Então, no caso, essa daí, essa última que a gente gerou, a região era essa, tá? A região era essa, ok? Então, vamos tentar fazer aqui um exemplo. Vou mudar bem aqui as funções, tá? Eu vou pegar agora uma função para ser função x, tá? A função x. E a outra função eu vou pegar para ser a função x ao quadrado. Certo? E aí eu vou estar interessado na parte 1, de 0 a 1, tá? Então vamos dar aqui um zoom, certo? Ó. Ok? Então eu vou estar trabalhando nessa região aí, certo? Ó. Essa é a visão, né? A visão tridimensional. Aqui eu tenho função f, função g, e essa é a região, ó, região malhadinha aqui, tá? É a que eu quero rotacionar. Então, quando eu rotacionar isso em relação a x, eu vou só mudar aqui o ângulo, né? Vou rotacionar em relação a x, que é o eixo em vermelho. Ó, eu obtenho esse sólido. Ok, ó. Então, não é exatamente um cone, né? Ele tem uma diferençazinha aqui. Aqui na parte de dentro ele é arredondado, porque aqui é arredondado. Na parte de fora ele é reto, porque a parte externa aqui ela também é reta, tá?
ok? Esse é um exemplo que tem aí em uma das questões que a gente vai fazer daqui a pouco, então já deixei logo aqui feito sólido para vocês verem a situação, tá? Então, essas são as situações onde a nossa área, né, de rotação, ela é delimitada por duas funções, tá? Conforme você vai alterando as funções aqui, claramente você vai obtendo sólidos diferentes aí. Mas a ideia é que vocês consigam visualizar como que você vai girando e como que você vai obtendo esses sólidos, tá? Porque sempre essa ideia geométrica, ela é bastante útil na hora da gente tentar pensar em resolver questões, tá? E aí, graças ao GeoGebra, que é esse aplicativo, esse software que eu estou utilizando, ele é muito bom para a gente poder fazer isso, tá? Então, aqui um exemplo, né? Então, a área que eu quero rotacionar é essa áreazinha que está em azul aqui, tá bem? Então, ela é a diferença de duas funções. Quais são as funções, né? Aqui eu tenho a função y igual a x, tá? E eu tenho aqui a função y igual a x ao quadrado, tá? Então, na nossa linguagem que a gente estava utilizando, certo? A função, eu vou rotacionar em relação a esse eixo, certo? Então, a função que vai estar externa, né? A função maior, no caso, é essa, que faz o papel da f, tá? E a função que está por baixo, né? Ó, a função que está por baixo é essa daqui, que faz o papel da g, certo? Mudando aqui a cor. Então, essa daqui, ó, é a que vai estar por cima, ok? Vou até apagar. E essa daqui, ó, é a y igual a x, é que faz o papel da f, ok? Certo. Então, se você olhar só essa partezinha em azul, quando você vai rotacionar em relação ao eixo x, o que você obtém é essa figura que foi dada aqui, certo? E ela, né, essa parte aqui, ó, é furada, tá? Essa parte aqui é furada. Se você observar, ela vai ser furada, tá? E quando você faz o corte, né? Se por exemplo aqui você tem o x, o que você obtém é uma arruelazinha, né? Ó. É uma arruelazinha, ela é furada, tá bem? Que é essa figura dada aqui, certo? Essa figura dada aqui. Então, o que acontece? Quem é o A de x, né? O A de x, a gente acabou de ver ali, que era π, né? A que está externa, que no caso é a f, ao quadrado, né? Menos π, a interna, que no caso é a g. Então, isso é π. Quem é a f? A f é a função x ao quadrado, né? Menos π a g. Quem é a g? É x ao quadrado, né? Então, isso é π, posso botar em evidência, x ao quadrado menos x à quarta, tá? Então, ó, eu posso olhar e colocar aqui, né? Ó, minha f é a A de x, eu agora sei quem é a de x e resolvo a integral, né? É uma integral simples, é um polinômio, tá? Ou então você também poderia ter lembrado direto da expressão, né? Que foi colocada aqui, o volume, né? Eu poderia ter colocado o volume é igual a π integral. Eu olho aqui onde está variando, entre 0 e 1, tá? Aqui, ó, meu x está indo até 1, tá? De quem? F quadrado menos g quadrado dx. Que aí você encontra, no caso, não vai mudar muita coisa, né? É só porque você pode lembrar diretamente da expressão e usar logo, né? Mas eu particularmente acho mais natural utilizar a expressão que tem A de x. Então, você tem aqui que a f é x ao quadrado menos x ao quadrado, tá? Então, é π 0,1 x quadrado menos x 4. Ok? Então, no final das contas, você está fazendo a mesma... você está fazendo o mesmo cálculo, né?
ok? Você vai fazer o mesmo cálculo. Certo. Tem um outro modo de você tentar fazer cálculos de objetos de revolução, tá? Que são chamados de cascas cilíndricas, ok? Cascas cilíndricas. Então, pode acontecer o seguinte, em algumas situações, ser muito complicado, né? Quando você aplica as expressões que você tem para objetos de revolução e tudo, pode ser que você caia em uma integral que seja muito difícil de você resolver, ou que você não consiga resolver, certo? Ou então pode ser que seja muito difícil você achar alguns pontos necessários para montar a integral. Ou seja, pode ser que você, no final das contas, não vai conseguir resolver por algum motivo, tá? Então, que é o caso que é dado aqui nesse problema, né? Só que esse problema aqui, ele é rotacionado em relação ao eixo y, tá? Então, se você quiser resolver um problema assim, em relação a outro eixo, é só você trocar todas as variáveis. Onde tem x, escreve y, onde tem y, escreve x, e aí pronto, ele começa a ser rotacionado em relação a x e você faz como você já tinha antes, tá bem? Então, se você tivesse um problema desse tipo e você fosse rotacionar aqui em relação a y, né, você teria, na hora que fosse fazer o corte, né, você teria essa figurinha aqui rotacionada, certo? Só que aí o problema é, como que você vai saber quem é esses dois pontos? Quem são esses dois pontos aqui, tá? Para você poder calcular o seu A, só que no caso aí é A de Y, né? Que eu estou fazendo um corte no Y. Quem seria o A de Y? Então, seria uma dificuldade devido à cara da função, né? Porque você teria que resolver, para cada Y, você teria que resolver uma raiz cúbica. Aí ficaria meio complicado, tá? Na verdade, você teria que resolver uma equação cúbica, né? Então, nesse modo, não seria eficiente você utilizar o conhecimento que a gente viu anteriormente. Mas aí, graças, né, que a gente tem aqui o método de cascas cilíndricas, que é um método que pode ser mais simples em uns casos, mas em outros também vai ter suas dificuldades, tá? Então, por isso que é bom que a gente compreenda os dois, certo? Então, alguns tipos de sólidos é melhor aplicar uma técnica, em outros, outra técnica. E existem alguns que a gente consegue utilizando os dois, e existem outros que a gente não vai conseguir utilizando nenhum das duas técnicas, né? Felizmente. Mas essas duas técnicas já abrangem uma gama bem grande de problemas. Então, antes de começar de fato, a gente vai olhar aqui o que é uma casca, né? Então, uma casca, imagine mesmo que é como se fosse uma casca de uma árvore, né? Essa figura, certo? Ela é oca aqui, tá? Ela é oca aqui, certo? Ela é oca. Então, é como se você tivesse a tora de uma árvore e você tirasse o miolo, certo? Então, fica só a casca, tá bem? É mais ou menos, eu creio até que seja esperado um pouco nessa figura que vem o nome casca, tá? Então, ela digamos que você tem aí esse cilindro, né, circular, e você tirou o miolo, né? Então, fica só as paredes laterais, tá? Então, ela fica oca somente com as paredes laterais, certo? E aí, aqui a gente vai ter algumas coisas, né? Por exemplo, a gente tem a altura, que é H, né? Digamos que a gente saiba a espessura aqui dessa parede, que no caso é delta R, tá bem? Então, sabendo disso, né? E conhecendo também o raio maior, né? Esse raio maior aqui é R2, o raiozinho menor, né?
e um certo raio que é intermediário, certo? Então, o que a gente tem? Como que a gente faz para calcular o volume dessa casca, tá? Então, essa expressão, a gente vai fazer isso exatamente porque vai ser necessário mais na frente. Então, qual é a área da casca, certo? Então, entendido o que é uma casca, né? Que é esse sólido aí, que ele é um cilindro circular. Foi tirado o miolo, eu tenho só essa parte externa, né? Só essa parede lateral. Então, qual é o volume que eu tenho, certo? Então, o volume é você fazer justamente, ó, como sendo o volume de um cilindro, né, que tem raio 2 e altura H, menos o cilindro interiorzinho, digamos que é o que você retirou, né? Então a expressão fica essa, né, que a gente já viu. Área da base, π R2 ao quadrado, vezes a altura, né? E no caso do que você retirou, só muda porque aqui é R1, certo? Se você bota aqui o π e o H em evidência, fica R2 menos R1, R2 ao quadrado menos R1 ao quadrado. Você faz aqui o produto da diferença, tá? Aí você multiplica e divide por 2, então aparece esse 2π e esse aqui dividindo, tá? Só que aqui, ó, quando você faz isso daqui, né? Isso daqui é a média, R1 mais R2 dividido por 2, isso é R, tá? E esse daqui, ó, vai virar o ΔR, que é a diferença entre os dois, certo? Então, o volume ali, você tem essa expressão, né, ó? Fica 2, o volume ali, ó, fica 2π, né? É o que você tinha, 2π, vezes R, H, ΔR, tá? Então, essa daqui é a expressão do volume de uma casca. Então, pode ser que é mais fácil de você lembrar o seguinte, né, ó? Tem essa, é bastante útil isso daqui. Você vê que o volume é justamente o que, ó? É a da circunferência, certo? Que tá bem aqui, ó, é 2πr, tá? 2πr. A altura, aqui o H, e a espessura que é justamente o delta ΔR, tá? Então, você pode imaginar até o seguinte, imagine que você faz um corte, tá? Você faz um corte aqui, certo? Você vai fazer um corte aqui, certo? Imagine que isso daí é feito de papel, um papel não muito grosso. Você faz um corte e você desenrola, tá? Então, quando você desenrolar aquilo ali, né? Você abre e desenrola. Então, você vai ter o seguinte. Quando você desenrolar, certo? Então, você vai ter, ó, algo desse tipo, certo? Ok? Então, aqui, ó, vou algumas medidas, certo? Quem é essa altura aqui? Essa altura, certo? É H, é a mesma altura que tem lá, né? Só desenrolei o objeto. Quem é essa espessura aqui? Essa espessura é o ΔR, né? E essa medida aqui, quem é? Se você olhar, ó, se você enrolar de volta, né? Essa medida ali é essa medida aqui, ó. Certo? Essa medida aqui, que é quem, né? Na verdade é a do meio ali, tá? Mas aproximadamente é circunferência, né? A circunferência de um círculo de raio R, então é 2πr. Então, o volume da sua casca é praticamente ali, né? Fazendo devidas correções, é o que? É o volume, tá? Desse paralelepípedo aqui. Só que ele tem comprimento 2π, altura h e largura ΔR. Então, o volume dele é 2πr, né? Que é vezes a altura vezes ΔX,
ΔR, perdão, ok? Que é o que a gente já tinha visto aqui, ó. Então é um modo de você recordar, tá? Certo. Então, vamos agora ver como que é essa técnica de cascas cilíndricas, né? Então, observe aqui o seguinte, você tem agora aqui y igual a f de x, você tem essa função f, tá? Entre a e b, e você vai rotacionar em relação ao eixo y, tá? Certo. Então, o que você vai fazer, né? Se você então, bem, quando você rotaciona, você vai encontrar essa figura aqui do lado, certo? Essa figura aqui, ok? Então, ela é furadinha aqui, beleza, não tem problema. Então, você encontra essa figura. O que é que a gente vai fazer, tá? A gente vai pegar e vai dividir esse nosso sólido em cascas, tá? Então, por exemplo, ó, então você vai olhar aqui para essas figuras, tá? Então, eu vou dividir esse intervalo aqui, ó, certo? Vou dividir esse intervalo, tá? E para cada intervalinho desse, o que é que eu vou fazer, né? Para cada intervalinho desse, eu vou pegar, né? E vou olhar, ó, para essa regiãozinha aqui, tá? E para essa regiãozinha aí, ó, eu aproximo por um retângulo a área do gráfico, e quando eu giro, né? Quando eu girar aqui, ó, em relação ao eixo x, eu vou obter justamente uma casca cilíndrica, tá? Eu vou obter justamente a minha casca cilíndrica, ok? Então, só que quem é a minha casca cilíndrica? Minha casca cilíndrica tá aqui, ó, tá? Ela é quem? É 2π xi, que é o x que eu tô pegando bem aqui no meio, tá? Então, é 2π xi, tá? Vezes f de x, que é a altura, né? Vezes a espessura, que é o ΔX, tá? Ok? Certo. E quando eu fizer isso daqui, aí você observa agora, ó, você observa agora a nossa segunda figura, tá? Quando a gente fizer isso para todos os intervalos da nossa divisão, o que a gente obtém, ó? A gente vai obter uma soma de cascas cilíndricas. Então, só que essas cascas cilíndricas, agora você compara, né? Essa figura aqui, né? Essa figura do meio com essa, né? Ela está se aproximando, ok? Só que você repara que ela ainda está meio quadrada, digamos assim, né? Ainda tem uma diferença considerável. Só que essa diferença, né? Esse erro, ele vai diminuir bastante quando a gente aumentar o número de cascas cilíndricas, ou seja, quando a gente aumentar a nossa divisãozinha do intervalo AB. Aí você olha agora para a terceira, certo? Nessa terceira, a gente aumentou bastante, certo? A quantidade de divisões. Então, a gente vai ter várias cascas cilíndricas, bem fininhas elas, tá? E o que acontece? Agora, observe como a diferença entre esse, certo? Entre esse sólido e esse daqui, ó, já é bem pequena, tá? Então, a ideia é justamente essa, tá? A gente vai pegar e fazer n, né, que é a quantidade de divisões do intervalo AB, e é a infinito, ok? Então, essa expressão bem aqui é a de uma casca cilíndrica. Então, a gente vai somar e passar o limite em n a infinito, certo? Então, o que é que a gente tem? Aqui, ó, a gente tem que o volume, né? O volume vai ser aproximadamente o volume da soma das cascas cilíndricas. Essa soma, agora sim, eu sei exatamente quem é, né? Aqui a soma das cascas é 2π xi, f de xi, delta x, né? Porque eu sei exatamente quem é o volume de cada casca cilíndrica, certo? Mas o aproximado está aqui,
né? Porque eu ainda tenho um errozinho. Mas como eu falei, o que a gente tem que fazer? Pegar o n indo ao infinito. Então, quando a gente pega o n indo ao infinito, a gente tem que o volume vai ser exatamente isso, né? É o limite do que a gente tinha ali em cima, tá? Só que, quando eu tenho o limite, né, dessa expressão aqui, que é o que tem ali em cima, o limite dessa soma vira integral, certo? O 2π permanece, o xi é o x, o f de x é o f de x, e o delta x é dx, tá? Então, no final das contas, o que eu tenho é essa expressão aqui, ó, certo? Então, o volume do sólido da figura 3, obtido pela rotação em torno do eixo y, sobre a curva y igual a f de x, de A até B, é essa, tá? Então, o volume é integral de A até B, de 2π x, f de x, dx, tá? E aí, lembra da mesma forma, né, ó, que eu já tinha dito antes. Essa é a parte da circunferência, a altura é dada pela função e o dx é o que dá a espessura, certo? Então, novamente, está aqui a figura, agora melhor desenhada do que eu tinha feito, né? Claro. Então, mas a ideia é exatamente a mesma, certo? Então, quando você vai usar cascas cilíndricas, né? Você vai estar dividindo, né, o seu sólido em vários anéis daqueles, certo? E aí, você tem essa outra expressão, tá? Você usa essa expressão, que o volume é igual à integral de A até B de 2πx, f de x, dx. Tá? Então, aqui, ó, vamos ver esse exemplo, que é o que? Né? Você tem aqui essa função, que é y igual a 2x ao quadrado menos x ao cubo, y igual a 0, certo? Y igual a 0 é o eixo x, certo? Que é essa daqui, x igual a 0, ok? A outra ali é um polinômio do terceiro grau, certo? Mas daí você vê que ele tem raízes no 0 e no 2, e o gráfico vai ser algo desse tipo, ok? Muito bem. Então, a área, né? A região que você vai estar rotacionando é essa, né? A região que você está rotacionando é essa daqui, ok? E aí, quando você rotacionar, a rotação é em torno ao eixo y, ou seja, é aqui, né? O gráfico do objeto, né? Você vai obter esse daqui, tá bom? Quando você rotacionar em relação ao eixo y, você vai obter essa figura bem aí, tá? E como que eu faço para determinar o volume, tá bem? Então, nesse caso, né, é indicado que você vai utilizar cascas cilíndricas, né? Cascas cilíndricas, ok? Por quê? Porque se você fosse usar a técnica de fazer cortes, né? De fazer cortes, primeiro, quando você fizesse os cortes, você teria, deixa eu pegar aqui, é a mesma coisa que eu expliquei, né? Se você pegar o ponto Y, você vai fazer um corte aqui, e aí quem é esse ponto e quem é esse ponto, né? Porque você precisa saber para você poder determinar, né? Justamente porque o A de Y, né, ia ser π, né? Esse ponto vou chamar esse daqui de raio exterior e esse é raio interior, né? Seria o R exterior ao quadrado menos π R interior ao quadrado, né? Ok? Só que para você determinar esses pontos,
não seria nada fácil, né? Imagine fazer isso para qualquer y, certo? Então, não é indicado que você use a primeira técnica lá, de usar o corte transversal. Então, por isso que a gente vai tentar utilizar aqui, justamente, a gente vai utilizar cascas cilíndricas, né? Então, para cascas cilíndricas, o que é que a gente já tem, né? A gente tem essa função, a gente está rotacionando em relação ao eixo y, então a gente vai justamente só aplicar, tá, na situação desse resultado aqui. Então, o volume, né? A gente tem que o volume é igual a integral, né? Aqui eu tenho que olhar o seguinte, né? O x está variando de onde a onde, né? De 0 a 2, certo? Então, de 0 a 2. 2πx f de x dx, tá? Então, eu tenho, ó, 2πx, 2πx. Quem é a função f? É essa função aqui, ó, tá? É essa função aqui, que é quem? 2x ao quadrado menos x ao cubo, certo? Então, a partir daí, é só você resolver, né? Esse 2π eu boto na frente, o x eu multiplico aqui, fica 2x, 3. E aqui vai ficar x, 4. E aí, daí para frente, vocês já conseguem resolver, tá? É uma integral simples de resolver. E aí, você encontra o valor, que vai ser 16 sobre 5, π, ok? Então, esse é um exemplo que a gente não consegue fazer por cortes, tá? E a gente consegue sim fazer por cascas cilíndricas, ok? Então, aqui a gente tem o seguinte: encontre o volume do sólido obtido pela rotação em relação ao eixo y, tá? Entre, aí vamos lá, y igual a x e y igual a x ao quadrado, tá bem? Então, aqui a gente tem essa figura, né? A gente fez um exemplo anterior fazendo a rotação em relação ao eixo y, só que aqui a gente está fazendo em relação ao eixo x, tá? Então, vamos lá. Então, se a gente olhasse, né? A gente teria y igual a x, seria essa. Y igual a x seria essa, né? E y igual a x ao quadrado seria essa, ok? Então, vou apagar aqui. E aí a gente está... Qual é a interseção, né? Essa interseção acontece onde? Então, a gente tem que colar x igual a x ao quadrado, tá? Então, x ao quadrado menos x igual a 0. Então, x menos 1 igual a 0. Então, x é 0 ou x é igual a 1. De fato, eles se tocam para x igual a 1 e para x igual a 0, tá? Então, essa daí é a região e a gente tem que rotacionar em relação ao eixo y, tá? Então, essa daqui é a região, certo? Essa daí é a região. Então, quando a gente rotacionar, aí a gente vai obter né? A gente vai obter algo ele é meio oco, né? A gente vai girar, ele vai obter algo que aqui, né? Aqui essa região, ela é oca, tá? Essa parte aqui ela é furada, ela é oca aqui, tá? Mas ela tem a sua espessurazinha aqui, tá? Mas bem, isso é só para tentar imaginar como seria essa figura. Mas não necessariamente a gente precisa montá-la para saber calcular o volume que ela tem, tá? Então, ok. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vamos tentar utilizar a casca cilíndrica. Então, o volume é igual a integral de 0 a 1, certo? De 0 a 1 porque
eu estou variando aqui, né? Entre 0 e 1. 2πx, certo? F de x, dx. Ok. Só que essa expressão aqui é dada, né, quando eu vou rotacionar uma função, certo? Só que aqui, ó, eu tenho o que? Quando eu vou rotacionar o meu cilindro, né, a minha casca cilíndrica, perdão, a altura dela não é dada só por uma função, né? Ok? Porque quando eu estava fazendo isso, ó, essa expressão, eu estava olhando apenas para uma função, certo? Eu olhava apenas para uma função, observe. Observe aqui, ó, eu só usava a f, certo? Só utilizava a função f. E aqui, ó, nessa situação, eu tenho a diferença de duas funções. Então, que é a minha função? Digamos que aqui eu tenho uma função f e aqui eu tenho uma função g, certo? Então, como que isso vai influenciar, né? Então, bem, como que isso vai influenciar? Isso vai influenciar na altura da minha casca cilíndrica, tá? Então, aqui, ó, observe. Então, a minha casca cilíndrica, né? A minha casca cilíndrica, ela vai ser essa casquinha bem aqui, certo? Para cada corte, né? Ela vai ser essa casca aí, tá? Então, a única coisa que vai alterar, ó, o ΔX é a espessura, não muda. O 2πx não muda, que é o comprimento da circunferência, né, relacionada a essa casca. Mas o que está mudando aí é justamente a altura, tá? O que muda aí é a altura. Por quê? A altura agora não depende só de uma função, ela depende de duas funções, tá? Então, a altura é dada pela função maior menos a função menor, certo? Então, aqui, ó, aqui eu tenho, na verdade, f menos g de x dx, tá? Porque eu tenho duas funções, ok? Então, e nesse caso, eu estou pegando, dizendo que f é a função de cima, né? Então, a função de cima, nesse caso aí, é x. A função de baixo é a função x ao quadrado, tá? Então, ó, integral de 0 a 1, 2πx, f é x, menos g é x ao quadrado, dx, tá? E aí o restante você continua. O 2π pode sair, 0, 1. O x eu posso multiplicar, vai ficar x ao quadrado, multiplica ali, fica x ao cubo, dx. E aí você continua e o resultado está aqui, é π sobre 6, tá? Então, nesse caso, quando a gente tem duas funções, é só pegar a diferença, né? A gente viu que no caso onde a gente trabalhava com os cortes, né? Quando a gente tinha duas funções, deixa eu voltar lá. Quando a gente tinha duas funções, não era só pegar a diferença, né? A gente tinha que pegar f ao quadrado, aqui, né? A gente pegava f ao quadrado, né? Menos g ao quadrado, isso multiplicado por π, né? E nesse caso, não tem os quadrados, né? É só pegar f menos g, tá? Olha aí, ó, né? Só f menos g, ok? Então, aqui são algumas questões, tá? Essas questões são do livro do Stute, do James Stute. Aí eu só selecionei alguns. Aí caso vocês queiram treinar, né? E eu indico que vocês treinem, tá? São algumas questões, tá? Então aqui essa primeira parte é para você fazer com os cortes transversais, tá? E de revolução. Aqui também são de superfície de revolução nessa segunda parte, mas que você resolve melhor utilizando a técnica de cascas cilíndricas, tá? Então a gente tem aí algumas questões, ok? Então
para essa aula de hoje é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro. E